Oi, aqui é o Marcos Beck e hoje vou falar sobre 3 erros que cometi criando histórias em quadrinhos. Quero aproveitar para falar para você que o meu e-book Como Criar uma História em Quadrinhos já está disponível para download. E ele é gratuito, basta você acessar o link que está na descrição e baixar o e-book. Depois eu quero saber o que você achou. Manda o seu feedback para mim. Bom, quero compartilhar com você 3 erros que cometi criando histórias em quadrinhos. Eles não são os únicos, mas são os principais. Eu acredito que uma das melhores maneiras de aprender é errando. Você tenta algo e descobre que aquilo não dá certo. Esse aprendizado vem com experiência, sendo ela sua ou de outra pessoa. Esse vídeo vai servir para que você possa aprender um pouco com os meus erros. Então vamos lá. Erro número 1. Começar criando séries de histórias em quadrinhos. Nós somos fãs de séries famosas, adoramos os personagens e suas muitas aventuras. Por isso queremos criar nossos próprios personagens e sua saga enorme, com muitos personagens coadjuvantes. Esse é um erro que cometi muitas vezes. Logo quando comecei a publicar quadrinhos online por volta de 1999, eu criei uma série, mas logo em seguida acabei descontinuando. Em seguida criei outra que chegou a ter mais capítulos. Publicando online, consegui um certo sucesso, recebendo feedbacks positivos. Na época, o pessoal mandava só e-mail, não tinha redes sociais ainda. Mas eu acabei descontinuando a série mais uma vez. Por fim, minha maior série começou a ser publicada online. Nessa, cheguei longe, com mais de 120 páginas e 11 capítulos. Essa certamente foi a que tive mais sucesso e foi publicada em diversos sites, mas mesmo assim, eu acabei descontinuando. E por que isso acontece? Bom, primeiro porque uma série longa exige muita dedicação e um grande investimento de tempo. Então o comprometimento precisa ser muito maior. É comum perdermos o interesse em uma história tão longa, querendo desenvolver novas ideias e colocar no papel nossos novos personagens. Por isso, quem está começando a criar histórias em quadrinhos precisa começar com histórias curtas, na minha opinião. Podem até ser todas do mesmo universo ou com os mesmos personagens, mas precisam ser histórias com começo, meio e fim. De preferência com poucas páginas. Isso vai servir para ajudar a desenvolver a habilidade do autor com a narrativa gráfica dos quadrinhos. Vai melhorar sua habilidade de escrever histórias que fazem sentido, que começam e que terminam. Nenhum diretor de cinema iniciante vai estrear com longa-metragem, por exemplo. Focar em histórias curtas sempre será um bom caminho para melhorar o trabalho do quadrinista, fazendo com que ele ganhe experiência e aprenda os atalhos para boas histórias. Quando sentir que está pronto para se comprometer com uma série longa, comece com minisséries de 3 capítulos. Somente depois passe para séries maiores. Essa dica vai ajudá-lo a publicar mais histórias prontas que podem ser mais prazerosas de ler para quem ainda não conhece seu trabalho. Erro número 2. Não planejar a história antes de sair desenhando. Nada melhor do que pensar em uma história e sair desenhando as páginas para vê-la pronta o quanto antes. O problema é que essa atitude pode causar arrependimento no futuro. Várias vezes cometi esse erro, principalmente por começar meus primeiros quadrinhos diretamente como séries e sair criando a história da cabeça, de página a página, só tendo uma vaga ideia do que iria acontecer no futuro. Sem saber para onde a história vai, o autor pode se arrepender de ter desenhado o personagem de um jeito, ou até de ter adicionado um acontecimento que não faz mais sentido para a história lá na segunda ou terceira página. Agora que está desenhando a 10ª página, já gostaria que a história tivesse começado diferente. Em um dos capítulos da minha última série, Tyler, acabei inserindo uma cena dentro de um navio cargueiro, que eu estou mostrando na tela a imagem agora, porque achei interessante que a base dos inimigos fosse em alto mar. O problema é que essa cena aconteceu cedo demais na história. Ainda não era o melhor momento para apresentar alguma dica de quem eram os inimigos dos protagonistas. Alguns capítulos passaram e a base não foi mais mencionada, uma falha de planejamento da história. Por isso pensar o roteiro, escrever e desenhar os rascunhos das páginas para marcar o layout são passos importantes antes de começar a desenhar a história. Erro número 3. Não pensar nos personagens como pessoas. Criar personagens interessantes é uma das partes legais de se criar histórias em quadrinhos. Mas, às vezes, nos apegamos muito no que queremos que o personagem seja, no modelo de pessoa ideal. Só que as pessoas não seguem modelos ideais. O leitor precisa se identificar com os personagens que está lendo. E fica muito difícil isso acontecer se o personagem é um ser humano ideal, cheio de virtudes e sem nenhuma falha de caráter.
Um personagem perfeito, entre aspas, deixa a história chata. Para ser interessante é preciso que o personagem tenha falhas e cometa erros. Os meus protagonistas costumavam ser exatamente o que eu gostaria de ser naquela época. Só que analisando hoje de forma fria, vejo que eram personagens sem graça e super poderosos demais. Quem acabava salvando a história eram alguns personagens coadjuvantes, como o Professor Wu, que eu estou mostrando na tela agora, da minha antiga série Tyler. Ele era um personagem divertido e cheio de falhas de caráter, mas que falava o que era preciso de vez em quando. Bem, como eu já falei no início do vídeo, esses são alguns dos principais erros que cometi ao criar histórias em quadrinhos durante os primeiros anos de publicações independentes na internet. Agora que você já conhece alguns desses erros, me diga se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma nos comentários. Estou ansioso para saber. Se você acha que esse vídeo faz sentido para mais alguém, compartilhe com seus amigos. Até a próxima!